A vida saudável paira sobre nós como ideal supremo. Queremos ser felizes e para isso é preciso ter saúde. Mas o que é saúde? Saúde, por milênios, foi entendida como equilíbrio, harmonia. O seu contrário, o desequilíbrio, seria a doença. Com as devastações que o mundo sofreu com a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde ampliou o conceito de saúde para um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Esta mudança conceitual implicou em outras mudanças na prática da medicina. Se saúde é um estado de completo bem-estar, em tese, qualquer mal-estar pode ser tratado pela medicina. Quando falamos de saúde mental, por exemplo, hoje existe um dicionário médico que explica e classifica como transtorno grande parte do mal-estar que experimentamos em nossos dias. Nossos comportamentos e sentimentos estão ali, de alguma forma, catalogados. Para a medicina hoje, parece que para tudo há um remédio. Controlar pela química nossas emoções tem sido uma prática cada vez mais comum. Nossa cultura demanda soluções imediatas e parece que espera da ciência a última palavra sobre nossos males emocionais. Tudo isso resulta na medicalização da vida. Progredimos ou estamos transformando em patologias os problemas naturais do dia a dia? Estamos realmente vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Somos um dos países que mais consome ansiolíticos e antidepressivos no mundo. Fato mais agravante ainda quando vemos o aumento de prescrições também para as crianças. Mommy? Yes, honey. Are you ready for me to take you to karaoke class? I ran out of my Klonopin. Do you have any I could have first? Of course, honey. Just go into my medicine cabinet. Okay. A medicalização parece estar fora de controle. O que está por trás deste consumo excessivo? A noção de medicalização é uma noção que circula, né? Mas eu não sei se todo mundo conhece, é uma noção que é estudada nos ambientes acadêmicos e que, em geral, é usada, ela pode ser usada com sentidos diversos, ela muitas vezes é usada, às vezes, em sentidos mais críticos ou em sentidos mais analíticos, mas, em geral, ela diz respeito a um processo no qual uma série de comportamentos pessoais, individuais, coletivos, sociais, que não eram descritos com vocabulário médico, não eram entendidos como patologias, não eram passíveis de tratamento e intervenções médicas, passam, então, a sê-lo, né? Então, esse é, em resumo, a descrição do processo de medicalização. Bem, o que a gente pode dizer é que a gente está tentando analisar quais são as características, as peculiaridades desse fenômeno de medicalização hoje, na vida atual. Numa concepção mais ampla desse processo de medicalização, que é a concepção que, por exemplo, um sociólogo da medicina americano chamado Peter Conrad usa bastante, ele considera que há algumas populações de risco, de maior risco, nesse processo de medicalização, e as crianças constituem uma dessas populações, já que a nossa cultura construiu essa ideia da infância, da criança como imatura, inocente, dependente, não responsável pelos seus atos. Os comportamentos desviantes das crianças são classificados por nós, adultos. Pouca voz é dada, exatamente por esse desempoderamento, para usar um termo em moda, esse desempoderamento político, no fundo é isso, da criança. Pouca voz é dada à criança e a gente vê como isso às vezes se reproduz na clínica, o quanto muitas vezes diagnósticos são pensados, feitos, confirmados, reformulados, sem que se escute o que a criança tem a dizer sobre aquilo que se diz dela. Bem, então, a gente pode perceber que esse movimento de medicalização na infância, ele é até mais, de psiquiatrização na infância, é ainda mais intenso do que no campo dos adultos. A medicalização na infância é um tema que preocupa especialistas no mundo inteiro.
Uma prova disso é o documentário francês A Infância Sob Controle. O filme apresenta depoimentos de médicos e estudiosos de diferentes países e também exemplos de crianças em tratamento por transtornos de comportamento. T'as pas envie d'apprendre à lire? Non? J'arrive pas. Tu sais pas écrire du tout? Ton prénom? Je veux pas. Tu veux pas ou tu sais pas? Moi, je retiendrai quand même, si vous êtes d'accord, le terme de trouble des conduites chez lui, chez un enfant d'intelligence normale. C'est un enfant que je vais revoir rapidement. Je pense qu'il faut que dans 6 mois, on ait une nouvelle évaluation, 6-8 mois. Este tema também pode ser verificado na imprensa nacional e internacional, como comenta o psiquiatra Rossano Cabral Lima. Uma matéria do New York Times dizia respeito a uma reunião, a um encontro do CDC, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, que estimava que pelo menos 10 mil crianças de 2 e 3 anos de idade estavam sendo medicadas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos Estados Unidos, principalmente crianças atendidas pelo sistema Medicaid, ou seja, crianças de baixo nível de renda, crianças pobres. A estimativa é que um outro número também, um pouco menor, de crianças dessa mesma faixa etária, também estava sendo medicada e atendida pelo sistema privado de saúde, e o CDC, obviamente, estava alertando com preocupação para esse uso completamente fora das indicações, numa faixa etária onde não se conhece segurança do remédio, onde, de fato, o próprio diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é questionável, não é? Mas constatando esse uso de medicamento, principalmente metilfenidato, principalmente Ritalina, para crianças muito pequenas. Uma matéria do Estadão falando aí do Brasil, um aumento de 775% na prescrição do mesmo remédio, metilfenidato Ritalina, aqui no Brasil, entre 2003 e 2012, resultado de uma pesquisa de uma doutora lá do Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu trabalho. Um outro dado, publicado na imprensa britânica, um pouquinho mais atrás, em 2007, constatando o aumento de 4 vezes do uso de antidepressivos para crianças entre 96 e 2006. Ou seja, a gente pode dizer, que a gente está falando de um fenômeno que não está restrito a um só país. É um fenômeno razoavelmente global, é claro, que em outras culturas e outros países ele vai se expressar em dimensões diferentes, mas a gente tem aqui pelo menos 3 exemplos, um exemplo europeu, um exemplo americano e um exemplo brasileiro. Bem, a grande dificuldade, o grande desafio é interpretar esses dados. Como entender esse fenômeno do aumento de prescrição de medicamentos psiquiátricos para criança? Situações como essa, pelo menos 10 mil crianças medicadas aos 2 a 3 anos de idade nos Estados Unidos com Ritalina. Isso é exceção ou isso está tendendo a se transformar em regra? Quando esse fenômeno começou a despontar, vozes críticas despontaram também aqui e ali. Mas eram vozes que eram minoritárias no campo médico, francamente minoritárias, e algumas vezes eram vozes que, por virem de fora do campo médico, eram meio que desconsideradas, eram meio que desprezadas. Por exemplo, o discurso psicanalítico criticava esse movimento de medicalização, mas aí, em geral, o establishment psiquiátrico dizia, não, mas está falando porque é psiquiatra, ou porque são psicólogos, o interesse, a disputa é uma disputa de mercado, é uma disputa corporativa. O que começou a acontecer de uns anos para cá? As críticas começaram a surgir de dentro do establishment psiquiátrico. Pessoas com relevância,
vou citar aqui algumas, começaram também a perceber que, ok, né, a gente, de certa maneira, algumas crianças e adolescentes que né, mereciam ter acesso a esse tipo de tratamento, medicamento, diagnóstico, está tendo acesso, mas há algo de errado. Né? Então, algumas figuras, como o neurocientista Bruce Perry, um psiquiatra que faleceu há algum tempo, mas que é importante porque é considerado um dos pais do TDAH, que é Leon Eisenberg, o chefe, o coordenador da terceira edição do Manual Americano de Psiquiatria, o DSM-3, o Robert Spitzer, a Nancy Andreasen, uma psiquiatra americana extremamente importante, trabalha na Universidade de Iowa e tem estudos avançados em neurociência da esquizofrenia, escreveu um artigo muito interessante falando quanto esses manuais e o modo deles entenderem a psicopatologia, e a questão, né, da medicação está muito ligada à disseminação desses diagnósticos, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? O quanto esses manuais representaram, nas palavras dela, a morte da psicopatologia na América, ou seja, os estudantes deixaram de estudar psicopatologia profunda para fazer checklist. Tem esse sintoma? Tem. Não tem? Tem. Não tem. Quantos deu? Deu 6. Isso dá o tal diagnóstico, pronto, e acabou. Marcia Angell, que foi editora do New England Journal of Medicine, né, e se transformou numa das principais críticas a esse movimento de medicalização. E, por fim, mas não menos importante, o Allen Francis, que foi o psiquiatra que coordenou a 4ª edição do Manual Americano de Psiquiatria, o DSM-4. Um olhar crítico para a medicalização da vida talvez seja a chave para não entrarmos de maneira perigosa no mundo dos remédios milagrosos. No próximo bloco, os mitos e as verdades sobre os novos diagnósticos que invadiram o lúdico vocabulário das crianças. O tão falado DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o grande responsável pela propagação de novos diagnósticos. Publicado desde 1952 pela Associação Americana de Psiquiatria, ele funciona como uma espécie de catálogo de todos os transtornos mentais e suas formas de tratamento. Sua versão atualizada, o DSM-5, foi lançada em 2013. Polêmico é um adjetivo que funciona bem para o DSM. Basta lembrar que a homossexualidade, por exemplo, figurou no manual como transtorno até 1973. Apesar da forte influência que ainda exerce na área da saúde, não faltam críticas a esta Bíblia da psiquiatria. Qual é, então, o panorama, né, no campo da infância? A partir, principalmente, dos anos 90, uma série de... O campo muda completamente. Uma série de novos diagnósticos que não estavam, ou praticamente não estavam presentes na pauta das pessoas que se formaram no campo até então. Eles começam a aparecer, né, no cenário médico-psiquiátrico e rapidamente se alastram pela discussão de todo mundo, isso, da mídia até a família, passando pela escola. Voltando ao Allen Francis, né, eu citei lá no início, que foi o coordenador do DSM-4, da 4ª edição do Manual da Associação Psiquiátrica Americana, ele admite, ele diz, olha, Allen Francis, e nós do DSM-4 somos responsáveis por 3 falsas epidemias. A epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a epidemia de autismo, principalmente em torno da categoria de síndrome de Asperger ou Asperger, e a epidemia de transtorno bipolar em geral, incluindo
o transtorno bipolar na infância. O DSM-4 acabou sendo um dique frágil demais para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. Não soubemos nos antecipar ao poder dos laboratórios de fazer médicos, pais e pacientes acreditarem que o transtorno psiquiátrico é algo muito comum e de fácil solução. O resultado foi uma inflação diagnóstica que causa muito dano, especialmente na psiquiatria infantil. Agora, a ampliação de síndromes e patologias no DSM-5 vai transformar a atual inflação diagnóstica em hiperinflação. Criamos um sistema de diagnóstico que transforma problemas cotidianos e normais da vida em transtornos mentais. O diagnóstico de TDAH de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o carro-chefe desse, fenômeno de ampliação dos diagnósticos e da prescrição de medicamentos para a criança. É um diagnóstico muito pouco usado, muito pouco conhecido antes dos anos 80 e até mesmo antes dos anos 90. Ele foi precedido por alguns diagnósticos nos anos 60, 70, até no início dos anos 80. Aqui no Brasil, mas não é um diagnóstico brasileiro, é um diagnóstico americano e que atingiu outras culturas. Então esse diagnóstico acabou se transformando, de novo, num grande guarda-chuva, já que quem disse que toda hiperatividade, desatenção e impulsividade é sinal de TDAH? Esses comportamentos podem aparecer como sinais de outros quadros psicopatológicos. Crianças ansiosas ou deprimidas podem manifestar esses quadros com alguns desses comportamentos. Crianças com questões outras que não passam por transtornos mentais, reagindo a situações circunstanciais da escola ou de casa, também podem apresentar esse tipo de questão, e a gente não conta com nenhum critério para distinguir uma coisa da outra. Essa é a grande dificuldade. Ou seja, na dúvida, todas as crianças apresentando esse tipo de comportamento acabam sendo candidatas ao diagnóstico e à medicação. Aquelas que podem se beneficiar, aquelas e também várias outras para as quais a gente podia estar oferecendo outras coisas. Até porque a gente sabe, os medicamentos não são isentos de efeito colateral, de efeitos colaterais no plural, e nem sempre a balança dos benefícios compensa os riscos. O grande problema é que esse diagnóstico vem sendo feito de uma maneira extremamente apressada, na qual toda a responsabilidade, isso vale para vários outros também, na qual toda a responsabilidade pela patologia está na criança, no cérebro da criança, e o contexto é completamente desconsiderado. Na verdade, é o inverso do raciocínio e do procedimento que deveria ser feito. Na verdade, na minha opinião, a melhor maneira de lidar com, por exemplo, esse diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que eu vou falar aqui mais ou menos o oposto do que vocês vão encontrar nos livros de psiquiatria, é lidar como um diagnóstico de exclusão, ou seja, uma vez excluídas outras possibilidades de entender por que aquela criança está tão inquieta, está com tanta dificuldade de atenção, está tão impulsiva, explicações com foco na escola, na relação da criança com a escola, na relação da criança com a família, se essas explicações não foram suficientes, ok, vamos pensar então numa possibilidade de intervenção medicamentosa, mas em geral é o contrário que se faz. E aí o problema é que vocês já devem ter visto os critérios diagnósticos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vários de nós e das nossas crianças vão se enquadrar em vários deles, ou pelo menos em alguns deles. Um outro diagnóstico muito próximo ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o diagnóstico de transtorno desafiador opositivo. O nome já mais ou menos diz. São crianças que têm um padrão de pouca submissão às autoridades e às regras que regem
né, o ambiente familiar e os outros ambientes. Então, são crianças que, né, frequentemente resistem aos pedidos e às ordens dos adultos, têm uma postura, às vezes, de ativo desafio ou oposição mesmo. Algumas vezes isso chega ao ponto de crises, né, de explosões, de birras, etc. Os ataques de ciúmes do pequeno Max por sua mãe no filme Onde Vivem os Monstros são exemplo do engano de enquadrarmos qualquer reação exagerada de uma criança como problema psiquiátrico. Se essa lógica fosse seguida à risca, muitos de nós estaríamos numa situação complicada. Max, don't pull that now. Max, get off the counter. Max, get off. I have a friend here. You're embarrassing me. Woman, feed me! Max, get off the get off the counter. Get off the damn counter, Max. Now. Now. I'll eat you up! Get down! Get off! Stop! What is wrong with you? Vocês poderiam me perguntar, mas Rossano, vem cá, você não acha que existe crianças assim? Você não vê crianças assim na clínica? Sim, vejo, né, crianças assim. Mas quem disse que chamar isso de transtorno desafiador de oposição me ajuda, né? É no máximo uma descrição do problema, uma descrição do problema. E esse é o problema. Vários desses diagnósticos, esse é o principal exemplo, mas isso serve para vários outros, né? Esse potencial descritivo, que eles têm até mais ou menos, é transformado num potencial explicativo. E aí as pessoas chegam, e eu recebo pessoas dizendo, ah não, olha, a gente está vindo aqui, né, porque ele tem tal comportamento, fulana de tal me disse que ele é assim porque ele tem TDO, né? Ou seja, o TDO, o que eu digo para a família, dizendo, olha, esse é um nome que a gente dá, às vezes, né, para esses comportamentos, quando eles são muito intensos, mas isso não é uma explicação. A criança não tem esse comportamento porque ele tem TDO. TDO é um nome que a gente dá né, para aquilo ali quando dá, né, quando usa. Num outro polo, como o Allen Frances indicou, está o autismo. Isso também é outra coisa, né, em termos de epidemiologia, assustadora. Né, quem estudou aí nos manuais de psiquiatria até os anos 80, até mesmo o início dos anos 90, aprendeu que autismo, desde que ele foi descrito lá em 1943, nos Estados Unidos, era um quadro raríssimo. A prevalência que era mais citada, que é de uma pesquisa britânica dos anos 60, era um quadro que atingia 0,04% das crianças. As estatísticas, né, recentes, mostram que mais ou menos em 20 anos isso aumentou 20 vezes, fazendo com que você encontre estatísticas americanas de 1 para cada 80 crianças, ou seja, mais do que 1%, mas na Coreia do Sul uma pesquisa apontou 1 em cada 37 crianças autistas. Bem, o que está acontecendo? Uma minoria de pessoas, e aí estou falando das pessoas, mesmo das pessoas mais comprometidas, de uma maneira mais, né, da ciência mais quadrada com esse tipo de pesquisa, só uma minoria acha que, de fato, né, está tendo mais autismo no mundo. O que, na verdade, acontece é que houve uma redefinição, uma ampliação do que se chama autismo hoje, em comparação com o que se chamava autismo há 30 anos atrás. Então, síndrome de Asperger ou Asperger. Crianças que, em geral, são, né, meio desajeitadas socialmente, têm um modo, às vezes, estranho de falar, são excêntricas, né, têm uma percepção social ruim em relação, né, ao comportamento adequado e inadequado em determinadas situações sociais, às vezes têm interesses muito focados em uma área específica, em geral uma área do conhecimento que não tem muito a ver com interação entre pessoas e tal. No livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, do inglês Mark Addon, o protagonista é um garoto de 15 anos diagnosticado com a síndrome de Asperger. Christopher Bond é um menino esperto, cheio de conhecimentos enciclopédicos, mas um tanto desajeitado nas relações pessoais. Quando estou realmente interessado em alguma coisa, como estudar matemática, ler um livro sobre as missões Apollo
ou sobre os grandes tubarões brancos, não presto atenção em mais nada. E o pai pode me chamar para comer o meu jantar que eu não escuto. E é por isso que eu sou muito bom em jogar xadrez, porque isolo minha mente de verdade e me concentro no tabuleiro, e pouco depois a pessoa com a qual estou jogando para de se concentrar e começa a coçar o nariz ou olhar para fora da janela, e então ela comete algum erro e eu ganho. Isso é um transtorno psiquiátrico? Várias pessoas que têm o diagnóstico, aí já adultas, né, começaram inclusive a se organizar, nem tanto no Brasil, mas fora, dizendo não, a gente não quer, né? Em geral essas pessoas, ao contrário de parte dos autistas, essas pessoas falam, conversam, são, né, articuladas. Começaram a questionar se elas, de fato, né, mereciam um diagnóstico psiquiátrico. A famosa psicose infantil no campo da psiquiatria quase desapareceu, virou todo mundo autista. É claro que há coisas boas também, né? Você tem uma visibilidade social maior em relação a esse tipo de quadro, fazendo que, claro, uma série de situações que de fato passavam de ser despercebidas, uma série de crianças e adolescentes que de fato não eram consideradas retardadas, né? Quando no fundo não eram, fossem diagnosticadas. Mas, mais uma vez, né, a coisa explodiu. O outro diagnóstico que depois dessa onda do TDAH, dos transtornos do espectro autista, vem também aparecendo de uma maneira avassaladora, é um diagnóstico de transtorno bipolar na infância. A mesma coisa, quem estudou medicina e psiquiatria até algumas décadas atrás aprendeu que praticamente não existia transtorno bipolar na infância. Ponto. Ele começava na adolescência, era raro na faixa etária infanto-juvenil. De repente, em 10 anos, entre 95 e 2003, pouco menos de 10 anos, houve um aumento de 40 vezes no diagnóstico desse quadro. E basicamente por vários motivos, não vou falar de todos aqui, mas principalmente por um motivo. Houve uma proposta de que os critérios diagnósticos mudassem, onde os critérios diagnósticos principais não eram, né, como classicamente a criança, ou adulto ou adolescente tem um período de depressão e depois um período de mania, euforia. A proposta é que se houvesse irritabilidade, raiva, explosões temperamentais, se a criança fosse agressiva, etc., pronto, isso virou transtorno bipolar na infância, né? Então, aumentou 40 vezes. Por quê? Porque, de fato, existem crianças assim. Mas elas são assim porque tem transtorno bipolar e ponto, né? Isso, então, explica, né? Isso quando a gente vai... esses diagnósticos, quando a gente vai ler estatísticas, explica, então, o porquê, né, que, de uma maneira geral, transtornos mentais na infância e adolescência, que, né, giravam aí no máximo em torno de 10%, que já é, né, uma taxa alta, começa a chegar em 20%, começa a ultrapassar, né, 20%, às vezes chegar a 30%, ou coisas maiores. O problema é que isso, né, de exceção, virou regra. Ou seja, o mais comum, né, parece que os melhores clínicos são aqueles que fazem mais de um diagnóstico per capita. Quem não faz isso, né, fica parecendo que comeu mosca. Ou seja, o problema está na criança ou o problema está em nós, adultos, e nessa maneira doida que a gente inventou de fazer diagnóstico em criança. Óbvio, segunda opção. Mas aí vocês podem dizer, mas tá bom, Sandro, mas então acabou, né? Não acabou. A 5ª edição do Manual de Psiquiatria Americana nos presenteou com um outro diagnóstico infantil que não existia, porque isso, não existia. Foi baseado em alguns anos de pesquisa de um único grupo. Propuseram, então, o diagnóstico de TDDH. Está lá, eu não estou inventando. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. Repitam para vocês decorarem, se vocês conseguirem. É meio que um trava-língua psiquiátrico. Olha só, qual foi, para vocês entenderem, qual é a lógica desse diagnóstico? Parte das pessoas que pesquisaram e investiram nesse diagnóstico de transtorno bipolar na infância reconheceram o exagero.
Não é possível, né, que um quadro raro, de repente, passe a atingir quase até 2% das crianças, né? O que eles... E eles começaram a observar também que boa parte dessas crianças que receberam o diagnóstico de transtorno bipolar na infância, quando cresciam, não apresentavam um quadro que merecia ser diagnosticado na vida adulta, né? Não tinha nada, nem parecia com o que a gente conhece de transtorno bipolar na vida adulta. Qual foi a solução, então? Reconhecer que está certo, elas não são bipolares, mas elas têm esse outro quadro. Então, é um quadro, de novo, TDDH, transtorno disruptivo de desregulação do humor, que se iniciaria entre 6 e 10 anos de idade e que seria caracterizado por, né, o que em inglês é tantrums, crise de birra, explosão emocional, que são desproporcionais à dimensão do evento desencadeante, que ocorrem 3 ou mais vezes por semana, durante pelo menos um ano, e que entre esses episódios de explosão, de jogar coisa, etc., o humor da criança seria geralmente irritável, meio raivoso ou até mesmo meio triste. Ora, de novo, o número de crianças, e podem aguardar, né, o número de crianças que vão ser incluídas nesse diagnóstico, né, vai ser, né, pode ser até que o transtorno bipolar infantil diminua. Esse vai aumentar, né? Porque, de fato, né, tudo que a gente, não vou falar os pais querem, não, né, até porque eu também sou pai, tudo que a gente quer é um nome, né, para por que meu filho explode, jogou, né, o copo na parede, enfim, me xingou e bateu a cabeça, etc. Ah, não, é porque chega alguém e me diz, é porque ele tem transtorno disruptivo, eu mesmo tenho que ler, porque transtorno disruptivo de desregulação do humor, o novo TDDH. O reflexo disso, é claro, né? Aí chegando ao campo da questão da medicação, é isso, né? Que de certa maneira eu já falei, ou seja, uma explosão de uso de, né? A gente fala muito da Ritalina e do metilfenidato, mas não, né, é bom não esquecer dos antidepressivos e dos antipsicóticos, que vêm sendo usados de uma maneira para quase tudo aqui, né, para transtorno bipolar do humor, para transtorno positivo desafiador, né, para TDDH, muitas vezes, né, isso, a psicofarmacologia, o uso de medicamentos psiquiátricos na infância, né, é ainda uma, né, embora seja uma prática disseminada, ela tem bases científicas ainda frágeis, né? Boa parte do uso que é feito é o chamado uso off-label, o uso fora da bula, fora da recomendação do fabricante, tem a ver com extrapolação de pesquisas, de dados, né, obtidos em pesquisa com adulto, mais extrapolados, né, para criança. Há sérias dúvidas sobre, de fato, a eficácia desses antidepressivos recentes, os chamados inibidores seletivos da recaptação da serotonina, se de fato eles são muito melhores do que outras intervenções não farmacológicas. Na verdade, poucas pesquisas conseguem comprovar que esses efeitos se mantêm a longo prazo, depois de 1, 2, 3 anos. Né, mostrando, então, quais são as questões que esse tipo de proliferação de prescrição acarreta. E aí, conseguiram entender bem todos os diagnósticos e suas siglas? No próximo bloco, os interesses que estão por trás do processo de medicalização nem sempre têm no horizonte a saúde da população mundial. A criação de novos diagnósticos gera novos tratamentos e, consequentemente, novos remédios. Um negócio que vai além do campo da medicina, envolvendo política, indústria e a própria população. Por outro lado, não há como ignorar a necessidade real de tratamentos psiquiátricos. Qual seria a postura mais adequada para encararmos este cenário atual? Quais são as forças
que movem esse processo de medicalização, né, que afeta a todos nós, e do qual eu, querendo ou não, sou parte como psiquiatra de crianças e adolescentes. Normalmente os estudos mais tradicionais, os estudos dos anos 70, etc., centravam o foco, obviamente, né, no poder médico, né, o poder que o médico foi delegado à sociedade para o médico de definir, né, situações, de ser quase que um juiz da sanidade ou da doença de uma pessoa, criança, adulto, da saúde física ou da saúde mental. Um outro fator que, né, a gente sempre enfatiza é o poder atual da indústria farmacêutica, né, na definição da pauta de pesquisa médica. Não que a indústria farmacêutica seja, né, ruim em si, né? Na hora do aperto, todos nós corremos aqui para um remedinho aqui ou outro, né, remedinho ali, acolá. A grande questão é a inter-relação quase promíscua entre o campo de pesquisa em psiquiatria e a indústria farmacêutica, não é? Se tentou algumas estratégias paliativas. Então, hoje, né, os artigos ou as apresentações em congressos têm a parte da revelação de interesses, onde o médico diz, isso não é só no campo da psiquiatria, se ele, né, também é funcionário, palestrante da indústria farmacêutica, mas isso não inibiu esse processo, né? A maior parte das pessoas que tomaram parte da organização dos 2 últimos manuais de psiquiatria americanos eram, né, funcionários esporádicos ou, às vezes, né, frequentes da indústria farmacêutica, diretamente interessada naquelas, né, na definição daquelas categorias. Em alguns campos, né, 100% das pessoas eram ligadas à indústria, né, à indústria farmacêutica. Ao lado desses fatores mais internos ao campo médico, biológico, científico, tecnológico, farmacológico, tem sido dada muita ênfase também a fatores externos que têm uma importância muito grande nesse processo de medicalização. Então, por exemplo, organização de grupos de pressão, muitas vezes grupos de pressão de pessoas diretamente, eu estou falando de pacientes, de pessoas, usuários, né, leigos, pessoas que têm interesse direto na constituição de um determinado diagnóstico. Fora do campo, dá um exemplo, fora do campo da infância, o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático não apareceu por avanços também internos das pesquisas do campo, apareceu por pressão de grupos de veteranos do Vietnã e da Primeira Guerra do Golfo que, né, estavam lá atormentados com mal-estares e lembranças e precisavam de um diagnóstico para que o seguro de saúde americano pagasse o tratamento deles. O diagnóstico, então, apareceu. Então, né, eu acabei de citar outro fator de pressão, sistemas de saúde, principalmente sistemas de saúde que têm a lógica americana do seguro-saúde, né? Esses sistemas dizem, ok, a gente vai pagar o tratamento desde que você diga que transtorno é esse, né? E desde de preferência que você tenha uma maneira rápida de resolvê-lo. Obviamente, a medicação se destaca como uma promessa de melhora rápida. E, finalmente, né, e tem mais a ver aqui com a nossa discussão de criança, é claro que a escola e a família, hoje em dia, têm um papel fundamental, né? Boa parte da demanda por diagnóstico e intervenção medicamentosa, né, nascem, né, de maneira mais ou menos espontânea, né, no seio da escola, no seio da família. Ou seja, o que a gente pode, né, dizer? O surgimento de novas categorias diagnósticas e dos medicamentos para tratar essas categorias diagnósticas, esse surgimento não depende exclusivamente de movimentos internos ao campo médico e ao campo científico. Há uma demanda social por esse tipo de intervenção e acho que é isso, né, que a gente precisa refletir, né? Isso abala um pouco essa ideia que a gente gosta de cultivar de uma ciência neutra, né? Feita numa arena séptica. Não é
o panorama, principalmente quando coisas tão delicadas quanto o comportamento humano, comportamento de crianças, está em jogo. São muitos os interesses que impulsionam a medicalização, mas existem caminhos para questioná-los. No próximo bloco, o papel da escola no panorama da medicalização na infância. Para um diagnóstico acertado de um transtorno em uma criança, é importante considerar o contexto social em que ela está inserida. Não à toa, o papel da escola é sempre lembrado. É ali que a criança passa boa parte do seu tempo, que pode ser ora fascinante, ora até assustador. Meu nome é João, sou diretor educacional de uma creche, né? Da educação infantil, né? Da rede municipal aqui de Campinas. Nós não escapamos de termos casos presentes na escola. E tem crescido, aumentado a necessidade do conhecimento dos profissionais da educação por conta desses termos que vêm vindo, né? E aí veio as necessidades dos professores, dos educadores a aumentar o conhecimento nessa área da medicina. Sim. Às vezes não há nenhum tipo de interlocução da saúde com a escola, dos médicos com a escola, no campo público, no campo privado, isso aí já não tem tanta diferença assim. Ou, às vezes, o que há é monólogo. Ou seja, é muito comum, a gente encontra isso lá no Rio, eu imagino que tem aqui em Campinas, tem em todo lugar, né? Que profissionais da saúde, em geral, de departamentos de psiquiatria ou de serviços de psiquiatria, ofereçam pacotes prontos para a escola, entendeu? O programa já está lá, todo fechado, né? Eles costumam chamar isso de psicoeducação. Você, né, chega, então, e oferece o programa, né, para a escola entender o que é TDAH, TDO, transtorno bipolar do humor, agora o TDDH, etc, etc, etc. Sem muita possibilidade, ou quase vezes sem nenhuma possibilidade, de que a escola possa ter, né, essa postura um pouco mais, né, mais crítica, mais questionadora. Num contexto onde a tarefa da criança diária é ficar por 4, 5, 6 horas sentada, né, mais ou menos no mesmo lugar e prestando atenção, né, numa aula que nem sempre é muito interessante, porque isso é outra curiosidade também. Os pais, em geral, dizem, praticamente todos, né? Ah, não, olha, na aula ele não presta, em casa ele é até agitado, mas na hora de jogar videogame fica 1 ou 2 horas. Ou seja, isso não quer dizer, que a criança não tem problema de atenção? Não, pode ter, mas que ela consegue, quando o interesse, né? A atenção não é uma função também isolada, né? Isso é uma construção para a gente poder manejar, né? A atenção tem também a ver com interesse, vontade, etc. Então, né, é óbvio que às vezes a criança consegue, né, compensar isso. Eu sempre dou como exemplo pensar, né, numa criança hiperativa, muito agitada e etc., num contexto de uma cultura indígena com pouco contato, né, conosco, óbvio, não tem escola, né? Esse diagnóstico de TDAH faz sentido, né? Você pode até, com os mesmos critérios das escalas, medir e dizer que as crianças têm, né, os mesmos sintomas, mas isso naquela cultura merece ser considerado, né, como patologia? Boa noite. Meu nome é Débora, eu sou assistente social e no meu trabalho eu recebi por várias vezes casos de crianças cuja família se negava a dar o medicamento. Então, as escolas comunicavam o judiciário e aí a gente tinha que chamar as famílias. O sistema educacional não está pronto para absorver essas crianças. A minha pergunta é, na escola, eu devo insistir que essa criança tenha um tratamento diferenciado, né? Por exemplo, que essa criança tenha que ter
provas diferenciadas, que ela tenha que ter seu tempo maior, que ela tenha que ter prova oral, ou eu devo deixar que essa criança tenha o segmento normal de qualquer outra criança? Qual é a sua opinião? Tá bom. Débora, obrigado também pela tua intervenção. E eu acho que é fundamental isso. Eu acho, pelo menos é a minha opinião, é possível você prescrever a Ritalina sem prescrever junto uma noção de doença que desresponsabilize completamente a criança e a família pelos comportamentos dela e que também não reduza toda a criança ao diagnóstico, né? Você acaba tendo até um deslizamento, né? Tradicionalmente você fala, você tem TDAH, né? Do ter foi para o ser, né? Ele é o TDAH. Estou vendo aí claramente que você não faz isso. Esse tipo de situação deve ser avaliado caso a caso. Ce que pense le juge. Enfin, même ce que pensent les voisins de tes parents. Remarque bien que moi, mon dossier, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je suis un instable psychomoteur à tendance perverse. Há crianças, né? Eu estou dizendo isso pela minha prática clínica também, há crianças que eu acompanho ou que eu acompanhei que, de fato, foram beneficiadas por, né, esse tipo de estratégia, né, de ter mais tempo de prova, fazer prova no lugar mais silencioso e etc. E para outras crianças, pelo contrário, foi desastroso, porque criou, de fato, um certo estigma, uma certa diferenciação. A própria criança ficou péssima em relação a isso e pede para que ela possa estar fazendo de volta junto com os outros, entendeu? Então, a minha resposta é essa, né? Ou seja, é preciso que os profissionais, né, já que existem vários aí profissionais, que esses profissionais avaliem, né, o caso para definir se nessa situação isso é interessante ou se não é. E se for interessante, não quer dizer que é interessante também para a vida inteira. E se não for interessante, também não quer dizer que isso não possa ser reavaliado um tempo depois. Sim, eu acredito, porque eu estou inserida nesse contexto da escola, que a escola é, sim, muito falha, que a escola é, sim, tem muitos problemas, mas a escola também está tentando acertar. E o que me preocupa muito, às vezes, é que eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim, professora, hoje eu vou dar trabalho, porque hoje eu não tomei o remédio. Então, assim, as crianças já estão tendo realmente isso como identidade. A identidade do remédio, né? A minha pergunta passa por como é que, dentro da sua opinião, dentro dos seus conhecimentos, a escola pode trazer, se não um modelo, mas desencadear um processo que consiga resolver ou, pelo menos, minorar o sofrimento dessas crianças, desses pais. Vanessa, olha só, né, primeiro eu acho que, como eu estava dizendo, né, não dá para a escola se propor a resolver essa questão sozinha, do mesmo jeito que eu também acho que o meu campo, né, o campo da saúde, da medicina, da psiquiatria também não vai resolver isso sozinho. Isso agora, o que eu acho que eu posso... Às vezes tem uns trabalhos de formiguinha que ajudam, né? Então, essas experiências locais de sucesso, elas precisam ser divulgadas, né? Pelos meios que forem, né? A gente tem redes sociais para isso é uma vantagem enorme hoje em dia, ou seja, a gente é preciso que a gente saiba que existem experiências de sucesso, porque essas experiências, né? Claro que a gente não vai... O contexto brasileiro é amplo, né? Elas podem não servir como modelo, mas elas certamente vão servir como inspiração para outras experiências parecidas e daqui a pouco a gente vai ver isso se reproduzindo numa escala muito maior. Eu acho que para além de conhecer esses diagnósticos, etc., é preciso que a escola se autorize a lidar com essas crianças difíceis a partir dos seus próprios critérios e não só em decorrência dos critérios da psiquiatria. Na ficção, podemos até nos divertir com personagens viciadas em antidepressivos e ansiolíticos. Mas na vida real, a situação é séria. A série Medicalização Fora de Controle você encontra no nosso site. Visite no Facebook a página da CPFL Cultura. O que eu acho que a gente tem que repensar é esse tipo de exigência de crianças muito pequenas, tendo que ficar sentado por uma ou mais horas.
Porque se isso se transformar em norma, né, aí essas pessoas que estão propondo medicação para criança de 2 a 3 anos que não ficam sentadas, tá bom, elas vão estar certas.